Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, cumprimentando a igreja, nosso pastor também, pastor Antônio Agostinho, que Deus possa abençoar. Satisfação de estar revendo o Senhor, viu? Obrigado. Saiba que eu lhe admiro muito na exposição da palavra de Deus. Desde o setor 2, quando às vezes o pastor Manuel não podia estar presente, sempre mandava o senhor no aniversário dos pastores, e eu achava muito lindo, muito interessante, a maneira como o senhor prega. Eu acho muito bonito, que Deus possa continuar abençoando o senhor, sua família, todos os obreiros, agradecer a liderança, as irmãs, irmã Aida, irmã Juliana, é isso? Que Deus possa abençoar as irmãs, agradecer também a Deus pela vida do nosso pastor Manel, que foi o canal para nós estarmos aqui também, o pastor Alan, pela recepção, que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, amém, varão? Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a palavra de Deus, num texto bastante conhecido, Josué, capítulo de número 24, um texto que já fora mencionado aqui nesta noite, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Não foi possível a minha esposa estar presente, né? O nosso filho, ele sofreu um acidente e ele está em casa se recuperando, e a minha esposa teve que ficar com ele, e eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tive que passar na Ceilândia Sul, deixar minha outra filha, para depois me dirigir até aqui, Samambaia. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Todos acharam, irmãos? O retorno aqui está na benção, viu, varão? Agradecer o sonoplasta aí. Dizem que o melhor amigo do pregador é o sonoplasta. Sabia, irmãos? Então que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Todos acharam? Josué, capítulo de número 24. Cadê Jesus? Versículo de número 15, texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Vamos voltar no versículo de número 14, amém? Josué faz um novo concerto com o povo. Todos acharam? Josué 24, versículo 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode tomar o vosso assento nesta hora, amém? Meus queridos e amados irmãos, quando nós abrimos a palavra do Senhor, no livro de Josué, este grande líder, este grande patriarca, esse grande comandante, digamos assim, um general de guerra, um homem acostumado a pelejar e a vencer batalhas. Nós vemos na palavra do Senhor que a Bíblia, Deus levantara Moisés para libertar o seu povo após anos e anos de escravidão na terra do Egito. E a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés, ele morre, a palavra do Senhor vai nos dizer que Josué, ele toma a liderança por mandado do Senhor nosso Deus, ele toma a liderança, o comando da nação de Israel, para os conduzir à terra prometida. Josué, que tem a tipologia de Cristo Jesus, aquele que nos adentra, que nos faz com que nós venhamos alcançar a terra prometida, as mansões celestiais. E a Bíblia, ela vai nos dizer que no fim da sua vida, Josué, já perto da sua morte, digamos assim, ele chama o povo novamente para fazer um novo concerto com a pessoa do Senhor nosso Deus. Se nós observarmos na palavra do Senhor, sempre Deus está nos chamando a atenção para que nós venhamos lembrar da sua palavra. Haja vista, por exemplo, que quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que na ministração da Santa Ceia, todo crente sabe este texto, né, pastor Agostinho? De cor e salteado. E o texto vai dizer o quê? Fazer isto em
memória de mim. Por que é importante nós lermos este texto na ministração da Santa Ceia? Por que Jesus, na última Santa Ceia, ele vai dizer, olha, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto em memória de mim. É porque nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de esquecer as coisas, ainda mais as coisas de Deus. Você sabia disso, irmão? Tem crente que ele levanta de manhã, né? E na noite passada ele falou assim, rapaz, amanhã eu vou jejuar. Depois que ele toma o pingado, que ele come o pão com manteiga, que ele come o pão de queijo, ele vai lembrar, rapaz, me esqueci, eu tinha dito que hoje eu iria jejuar, eu tinha dito que esta semana eu iria ler a Bíblia. Nós já estamos no mês de março, o terceiro ano do mês, e quantas pessoas fizeram planos dizendo, ano de 2026, eu vou fazer o que eu não fiz em 2025, olha, 2025 eu não li a Bíblia como eu esperava, como eu gostaria de ter lido, mas 2026 eu vou ler muito mais a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar muito mais. Já estamos no terceiro mês e você não leu nem sequer 10 capítulos da Bíblia. Já estamos no terceiro mês e você não fez nem 5 jejuns. Já estamos no terceiro mês e se formos colocar as horas de oração que você tirou, talvez não dá nem um dia de oração, porque nós temos a facilidade de esquecer. Então Josué, no final da sua vida, no capítulo de número 24, ele reúne os anciãos, ele reúne o povo e fala, gente, nós precisamos conversar. Eu quero trazer para vocês, eu quero trazer a memória de vocês, o que aconteceu com os nossos pais. E ele vai contar toda a trajetória do povo de Deus, desde a saída do Egito até aquele momento em que eles entraram na terra prometida. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês, vocês estão aqui, vocês não viram, mas eu e Josué, nós presenciamos Deus usar um gago com um pedaço de pau, de vara na mão, e tirar mais de 2 milhões de pessoas da terra do Egito. Você não estava lá, mas o seu bisavô, o seu avô, ele estava lá. Quando Deus tirou com mão forte, Deus mandou 10 pragas, e foi uma coisa terrível. Ele abriu o mar vermelho, o povo passou, nós guerreamos, matamos inimigos. Olha, foi uma coisa linda, e aqui nós estamos. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu tenho observado que vocês estão aí, alguns de vocês estão cocheando entre 2 pensamentos, não sabe se vai servir a Deus ou se vai estar no mundo. É tipo daquele crente, que ele é crente até o mês de novembro, quando chega as festas de fim de ano, quando chega o carnaval, ele dá uma desviada, depois do mês de março, ele está reconciliando novamente, ele está cocheando entre 2 pensamentos, igual o povo de Israel estava no livro de Reis, quando Elias vai orar e dizer o seguinte, vocês estão cocheando entre 2 pensamentos, e o crente precisa ter uma opinião própria. Nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então Josué, ele vai dizer para o povo toda a trajetória da nação de Israel até aquele momento, e ele vai dizer para ele o seguinte, olha, nós estamos aqui na terra dos amorreus, nós estamos aqui numa terra onde tiveram muitas pessoas idólatras, e eu quero dizer para vocês uma coisa, olha, vocês, chegou o momento de vocês escolher, se vai servir a Deus, ou se vai servir os deuses a qual vossos pais serviram lá no Egito. Alguns serviram depois que saíram, alguns se desviaram e morreram. Eu quero dizer para vocês que a quem vocês irão servir? E Josué, ele vai dizer uma opinião própria, particular, dizendo o seguinte, olha, vocês eu não sei, mas eu, Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele vai dizer, olha, eu não sei se a Maria vai servir, mas eu, Josué, eu vou servir ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e quem sabe você está sendo levado por algum vento, quem sabe você está sendo influenciado por alguém e você está se distanciando daquilo que Deus queria para a sua vida.
Você já viu o pastor que tem dentro da igreja pessoas que às vezes ele não está envolvido em alguns problemas, mas a pessoa que está lá no meio faz questão de contar para ele, vai lá só tirar ele da bênção. Você sabia que tem esse tipo de gente? Tem gente que ele está, né? Ainda mais o fofoqueiro, né? Ele está sempre infiltrado no meio da bagunça. A Bíblia diz que o pastor conhece as ovelhas, né? E, irmãos, isso é uma verdade, viu? Quando eu fui pastor, eu falei, rapaz, mas não é que é verdade mesmo? Não que eu tinha dúvida, mas o pastor conhece as ovelhas. E quando surge um problema, que se tratou de fofoca, o pastor já sabe, duvido, é fulano, ciclano e beltrano que está no meio. E é tiro e certa, pá! Tem hora que aquela pessoa, ela não está envolvida, mas aquele que está envolvido, aquele que gosta de uma conversa, de uma fofoca, ele vai lá na outra e fala assim, fulano, a irmã estava uma benção na igreja, feliz com o departamento, alegre com a igreja. Aí ele vai lá e joga um balde de água fria naquela pessoa. Você está sabendo da nova que aconteceu na igreja? Você está sabendo o que aconteceu no departamento tal? Aí ele vai lá e conta, e a irmã vai lá e desanima, desanima. Estava tão alegre e agora está desanimada. Por quê? Porque foi influenciadas por terceiros. E Josué vai dizer para o povo, olha, vocês estão sofrendo influências daquilo que está do lado de fora. Mas eu, Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é convicção de fé. Olha que coisa linda. Você sabe por que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ele nem sequer, ele não perguntou se a mulher dele ia junto com ele, ele não perguntou se o filho dele ia junto com ele, ele não perguntou se o genro ia junto com ele, ele não perguntou se o filho ia junto com ele. Por quê? Porque todos aqueles que estudam a palavra de Deus sabem que naquela época o patriarca, ele determinava a religião, a fé, o crédulo religioso que a família iria servir. E quando Josué disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu respondo pela minha família, eu respondo pelos meus filhos, eu respondo pela minha esposa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Eu não sei se daqui para frente você vai dar muito glória a Deus, mas graças a Deus que como pregador, eu já passei dessa fase de estar preocupado com glória a Deus, aleluia. E quando nós observamos na palavra de Deus a vida de alguns patriarcas a respeito da sua família, eu acho muito lindo a história do patriarca Jó. E tem algo interessante no primeiro capítulo, pastor Agostinho, que poucas pessoas observam. A Bíblia vai dizer no primeiro capítulo que Jó era rico, Jó tinha dinheiro, era um homem íntegro, se desviava do mal, ele estava sempre clamando a Deus. Mas tem algo ali no capítulo 1 que chama a atenção dos meus olhos. O que é, pastor? É que o texto vai dizer que frequentemente era algo comum, Jó estava oferecendo holocausto pela vida dos seus filhos. Isso era algo comum. Frequentemente, Jó estava oferecendo holocausto pela vida dos seus filhos. E o texto vai dizer o seguinte, olha, eu não sei se de repente algum deles blasfemaram ou pecaram contra Deus, então porventura eu já vou oferecer aqui um holocausto, eu já vou fazer uma campanha de oração em favor da vida dos meus filhos. Ei, irmão, olha para cá, presta atenção. Eu fico muito intrigado quando eu vejo certos irmãos que é uma bênção na igreja, mas é um desastre dentro da família. Presta atenção. A pior coisa que pode acontecer para um homem de Deus, pior do que a sua queda, é ele perder a sua família. Pior do que tudo, é ele perder a sua casa, é ele perder a sua família. Preste atenção, fulano caiu, que coisa feia, mas a esposa perdoou e está do lado dele. Irmão, é outra coisa. Não estou dizendo que, não estou validando o erro de ninguém, estão me entendendo? Mas a pior coisa que possa acontecer é a pessoa perder a sua família.
E quando eu observo dentro da casa de Deus, você já viu aquelas irmãs, que ela está em tudo quanto é departamento dentro da igreja? Ela está na campanha de manhã, ela está na campanha de tarde, ela entra no lar do irmão, ela entra na casa, no lar da irmã, faz jejum, campanha de oração, pelo filho de fulano, mas só não faz pela casa dela. Desconfie da vida dessa irmã e da vida desse irmão. Viu, irmão? Já vi muita gente assim. Já vi. Conheço pessoas que hoje estão separadas, estão divorciadas, pessoas que entravam em tudo quanto é lá, e o seu lar desabando. Você já viu esse tipo de gente assim? Nossa, fulano é uma bênção, ajuda tanta gente, e o filho dela está lá, precisando de oração, e ela não ora. Faz campanha na casa de todo mundo, menos na casa dela. Você já viu que tem obreiro que é dessa maneira? Ele é pau para toda obra dentro da igreja, menos na casa dele. Ele troca uma lâmpada na igreja, mas a esposa já tem 20 anos que está pedindo para ele trocar o chuveiro que queimou. É um desastre. É vencedor no ministério, mas é um perdedor dentro da família. Troca a lâmpada de tudo quanto é casa, menos da dele. Ajuda tudo quanto é casa, menos a dele. Está em tudo quanto é mutirão, menos na dele. Reboca a casa de todo mundo, menos a dele. Ajuda a fazer mutirão na casa de todo mundo, menos na dele. É um desastre. Né, pastor? Elogia a mulher dos outros, menos a dele. Nossa, irmã, como você está bonita. E a dele, tadinha. Já viu aquele tipo de irmã? Que só o marido da outra que é bom, o dele não é bom em nada. Esses dias eu estava dando um conselho, esses tempos agora, para uma pessoa que estava quase se separando. E eu falei assim, rapaz, por que você não dá uma palavra de ânimo para o seu marido? Diga para ele, eu aposto em você. Você vai vencer, você tem capacidade. Elogia ele. Ô irmão, a pessoa pode receber uma palavra de quem for, de todo mundo, mas quando a palavra vem do cônjuge, vem da pessoa que está do seu lado, ela é diferente. O pastor pode chegar para o obreiro e falar assim, irmão, que palavra boa, que mensagem do céu, é bonito, é bom, mas quando a esposa chega e fala assim, amor, hoje tu pregou demais, é outra coisa. Quando termina o culto, e a irmã vai lá no marido, e o marido fala assim, amor, olha, fulano cantou, mas quando você cantou foi uma bênção, como Deus te usou nesta noite, é diferente, meu irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que Josué vai dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Quando eu passei 4 anos no Casa Branca, no Sol Nascente, pastoreando uma igreja lá, nós abrimos uma congregação, começamos do zero, depois de 4 anos eu saí. E tiveram vários cultos de aniversário, Dia dos Pais, muitas palavras marcou a minha vida ali, muitas, mas teve uma que marcou muito mais o meu coração. Sabe qual foi, irmãos? Não foi o coral cantando no dia do aniversário do pastor Misael, não, foi um dia em que a minha filha chegou para o culto, minha filha Áquisa, e ela pegou o microfone e falou, eu quero falar umas palavras para o meu pai. E ela falou assim, olha pai, eu quero dizer que eu admiro muito o Senhor, e eu quero dizer que algumas pessoas falam que eu pareço muito com o Senhor. A minha esposa, ela é branquinha, eu tenho 2 filhos, o Caleb e a Áquisa. O Caleb é branquinho, puxou a mãe, a Áquisa é morena, puxou o pai. Na cor, e em tudo, até na personalidade, né, na euforia, no falar, e ela fala bem assim, olha pai, muitas pessoas falam que eu pareço o Senhor, e eu quero dizer que eu tenho orgulho, eu acho muito bom quando alguém fala que eu pareço o Senhor, isso é que é importante na nossa vida, você escutar elogio do departamento é bom, mas quando o seu filho chega para você e fala assim, olha, o meu pai é uma bênção, a minha mãe é uma bênção, eu vejo o meu pai lendo a Bíblia, eu vejo a minha mãe orando, isto é uma bênção, porque não adianta nada você ser uma bênção aqui dentro, ser vencedor no ministério, mas ser derrotado dentro da sua família. Isso acontece muito no dia do crivo, quando os obreiros vão ser consagrados. Você já viu como é que é no dia do crivo, lá na sede? Já viu como é que é? Aqui você nem senta, se tem uma oportunidade aqui, para você sentar do lado da sua esposa, ela tem que estar chamando, senta aqui homem, fica aqui um pouquinho comigo,
que foi que você não fica quieto? Senta aqui um pouquinho do meu lado. No crivo? Nem precisa chamar. Você chega lá na sede, os casais tudinho um do lado do outro. O camarada que é grosso e bruto igual uma pedra, está lá abraçado com a esposa do lado. Por quê? Porque sabe que ela é a primeira a entrar. E se ela abrir a boca, tu não vai nem para diácono, nem para nada. Tu já viu como é que é? Tu já viu como é que é no dia do crivo? Os irmãos aqui sabem, os obreiros sabem. No dia do crivo, como é que é? É aquele dia que a mulher pode pirraçar do jeito que for. Ele fica caladinho. Né? Ele fica ali fervendo, né, pastor Agostinho? Ela pode se atrasar. Tu já viu como é que é? Quando a sua esposa se atrasa para ir para a igreja, ela vai embora. No dia do crivo, não. Amor, espera só um pouquinho. Não, pode ficar à vontade. Ela fala, oxe, eu sei quem tu és, pedra bruta. Eu sei quem tu és. Termina o crivo, leva ela para o almoço, né? É aquela maior paciência. Por quê? Porque sabe que ela vai entrar primeiro do que você. Aí lá no crivo vão perguntar, e aí, irmã, tudo bem? Tudo bem, paz do Senhor, paz do Senhor. Pois é, a senhora é a esposa do João? O João é candidato ao quê? A evangelista, é mesmo? E o João ora? Ora, pastor. E o João lê a Bíblia? Se tiver no status do Instagram, ele lê. E o João, como é que é o João? É manso, igual um jumento do Piauí. A vontade que ela tem de falar isso. Mas ela fala, se eu falar, nunca ele vai ser. Tem muitas que mentem. Não é, pastor? Tem muitas que mentem. Tem muitas que mentem. Tem muitas. Um dia eu estava pastoreando, aí teve uma irmã se queixando lá, e tal, isso e aquilo. Aí eu falei para minha esposa lá em casa, eu falei, por que essa irmã mentiu então, dizendo que essa praga não mentiu lá no dia do departamento, no dia do crime? Por que ela mentiu então? Ela que pega a cruz dela agora e carrega. Ela não falou que ele era uma bênção, que ele era assim, que orava, que lia a Bíblia, agora está aí chorando para mim que o homem não é nada daquilo que ela falou lá no crivo. Ela agora que pega a cruz dela. Se você mentir lá no dia, você está sendo conivente com ele. Não reclama não. Depois você não vem pegar o presbítero aí, o evangelista. Pastor Agostinho, o que é que foi, irmã? Esse homem dentro de casa. Uai, irmã, o camarada já está na terceira unção eclesiástica. O camarada já está assim. E agora, senhora, ele sempre foi assim ou ele começou com isso hoje? Ele sempre foi assim. Então sempre a senhora mentiu, em todos os crivos. Você está me entendendo, irmãos? Não adianta nada a gente ganhar o mundo lá fora e perder a autoridade moral dentro da nossa casa. Viu, irmãos? Muitas e muitas vezes eu estou pregando e quando eu olho para o banco, eu olho para minha esposa, ela está chorando. Aí quando termina, minha esposa é muito usada por, é uma benção, minha esposa, muito usada por Deus nos dons espirituais. Então quando eu termino, ela fala, me dá uma oportunidade que eu quero passar algo para a igreja. E ela chora e tal. E eu falo, oh, que benção, meu pai. Qual foi o último dia que a tua esposa chorou na tua pregação? E eu vou olhar para frente para não olhar para os obreiros. Qual foi o último dia que a tua esposa sentiu a presença de Deus quando você pregou? Qual foi o último dia que teu marido sentiu a presença de Deus quando você cantou? Quando você louvou aqui na frente e o seu marido chorou? O que é que foi, amor? Estava chorando de raiva? Não, era da unção de Deus que eu estava sentindo. Qual foi esse dia, irmãos? É o que eu falo para os irmãos. Não adianta nada nós ganharmos lá fora e perdermos dentro da nossa casa. Essa semana passada eu fui numa casa com a minha esposa. Eu não vou dizer o nome porque está na internet aí, né? A gente pode contar, só não pode contar o nome, né? Tem que saber contar as coisas. Aí fomos na casa de um pessoal e tal, isso e aquilo. A minha esposa falou, olha, fulano e fulano está separando, vamos embora lá. Eu falei, rapaz, olha, vamos lá. Aí fomos lá. Aí ele chorou, aquela coisa toda. Ele falou para mim assim, rapaz, o meu ministério está acabado, eu estou envergonhado e tal, isso e aquilo. Eu falei para ele assim, rapaz, o ministério de um obreiro só acaba quando ele sofre um divórcio sem base bíblica. Aí acabou.
Se o camarada sofreu um divórcio sem base bíblica, acabou a vida dele ministerial. Acabou porque ele não tem moral para mais nada. Não tem moral para mais nada. E é por isso que Josué, no capítulo 24, no final da sua vida, ele vai dizer o seguinte: olha, eu passei por grandes desafios. Só sobrou eu e o Caleb, de todos aqueles que saíram da terra do Egito. E eu posso dizer uma coisa para vocês: eu continuo com a mesma fé. Eu continuo com a mesma maturidade. Eu continuo crescendo na presença de Deus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, igual o pastor aqui falou, quando o seu filho olha para você e ele vê que você é uma pessoa que ora, é uma mulher que ora, é diferente, meu irmão. É diferente. Sabe? Estou quase terminando. Antes de ontem, eu tenho um filho de 17 anos, o Caleb, e ele falou que quer ser barbeiro, quer cortar cabelo e tal. Aí compramos um maquinário para ele, e ele bem assim: pai, deixa eu cortar o cabelo do senhor. E eu falei: rapaz, eu todo dia falei: não, rapaz, não, deixa isso quieto. Amanhã a gente corta. E fui empurrando, como diz o outro, com a barriga, né? E fui empurrando. Aí quando foi ontem à noite, ele falou assim: pai, deixa eu cortar o cabelo do senhor hoje, pai. E eu falei assim: rapaz, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que orar, amanhã eu vou pregar e tal, isso e aquilo. E ele falou bem assim: rapaz, o senhor lê Bíblia direto, dia e noite, o senhor não pode cortar o cabelo agora? E eu achei aquilo interessante, porque você acha que os seus filhos não te observam, mas eles observam a voz, uma palavra errada que você fala dentro da sua casa. Depois, quando você for corrigir o seu filho, ele vai dizer: mamãe, a senhora está falando para eu parar de falar isso? A senhora fala aquilo. E aquilo eu achei interessante. Como ele falou assim: rapaz, você lê Bíblia direto aí, você não pode ficar sem ler hoje, deixa eu cortar o seu cabelo. Eu falei: tá, corta aí, se ficar feio eu vou ter que rapar a cabeça, que amanhã eu vou pregar fora. Aí ele foi lá e fez essa arte aqui, entendeu, irmãos? Então é algo lindo e interessante, irmãos. Melhor do que elogios de terceiro, o melhor elogio que tem é da sua família, é da sua esposa, é dos seus filhos, é da sua casa. Entendeu, meus irmãos? E você precisa orar para que isso venha acontecer na sua vida. Você precisa orar. Eu fico vendo que muitas famílias estão descendo para o buraco, digamos assim, na perdição. E muitos pais, servos de Deus, estão dormindo, estão cochilando, sabe? Está vendo o diabo tragando, ceifando a mente dos seus filhos, da sua casa, e ele está dormindo. E isso me assusta, irmãos, isso me assusta, sabe? Eu trabalho como motorista de aplicativo, transportei uma passageira semana passada, e ela marcou num ponto a partida, e ela estava na parada, próximo do ponto, mais embaixo, e eu passei, daquele jeito, igual o Senna, falei, parei lá no ponto. Quando eu parei no ponto, disse assim: cheguei. Aí estou vendo uma mulher vindo correndo lá de cima. Aí ela veio correndo. É eu, motorista, não cancela não. Ela entrou, sentou. Eu estava ouvindo uma música evangélica, que vai daqui, vai daquela. Aí ela falou assim: olha, que o povo acha que Uber é psicólogo. Aí, olha, deixa eu contar uma coisa aqui para o senhor. E eu calado. E eu, fala. E ela, olha, meu marido comprou um carro. Essa semana passada, meu marido comprou um carro, uma estrada que era para ele trabalhar. E aí, ele deixou o carro comigo e falou assim: segunda-feira, você leva o carro para fazer a vistoria. E quando eu estava indo, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? Uma mulher lá na frente freou de uma vez, o outro freou, e eu fui e chapei na traseira do outro. Acabou com o carro do meu marido, acabou com o carro. Eu falei: foi mesmo? Eu falei assim: rapaz, aí eu estou só observando. Aí ela acabou com o carro, você não tem ideia. E o prejuízo da mulher e a frente do carro, só o nosso carro é mais de 7 mil para arrumar. Eu falei: e o da mulher? O da mulher tem seguro. Eu falei: fica esperto, o seguro vai pagar, mas ela vai vir atrás de você para cobrar depois. E vai daqui, vai dacular. E ela foi contando a vida dela. Olha, dentro de casa está assim, está assado. E eu falei: Jesus, leva esse carro aqui em paz, pai. Em nome de Jesus, já comecei a orar. E ela dentro do carro, aí de repente, eu falei assim: você quer ver como é que essa mulher é afastada? Aí ela falou bem assim, ela bem assim: mas já sei o que é. O senhor é crente?
Eu falei, eu sou pastor. E ela, eu já sei por que está acontecendo. Por quê? É porque eu tenho que voltar para a igreja, eu e meu marido. Eu falei, tu é um Jonas, e ainda bem que tu vai descer do meu carro daqui a pouco e vai embora, em nome de Jesus. Eu disse para ela, graças a Deus que a viagem é curta, e já estamos chegando no final, porque a pior coisa que tem é andar com Jonas do seu lado. E ela, credo, pastor. Eu falei, não, irmã, eu não vou pregar para você, porque tu já sabe. Eu falei, tu é batizada nas águas? Ela, sou. Eu falei, no Espírito Santo? Ela, eu também. Eu falei, seu marido? A gente era da igreja, um casal, e a gente saiu da igreja. Eu falei, minha irmã, sai do meu carro em nome de Jesus, deu tanto, faz o Pix, paga a corrida, e vai com Deus, procura uma igreja, e peça ajuda lá para o seu pastor, e vai com Deus em nome de Jesus. Some, Jonas. Falei desse jeito para ela, e ela saiu morrendo de rir. Sabe por quê, irmãos? Porque tem desgraças que acontecem no meio da família. Por quê? Porque os cabeças que deveriam ser como Josué estão se afastando do propósito de Deus, e a nossa bênção, ela vem sobre a nossa família quando nós mergulharmos na presença de Deus, quando nós nos colocarmos na presença de Deus, é que a bênção do Senhor virá sobre a nossa casa. Aleluia. Estou terminando. Você sabe que quando o pastor fala estou terminando, não é muito verdade. A melhor coisa que tem é você orar pelo seu filho, pela sua casa, pela sua esposa, por sua vida, por aqueles que estão à sua volta. Os meus pais fizeram 16 filhos. 16. É bênção. Minha mãe, juntando neto e bisneto, tem mais de 50. E o meu irmão mais velho tem 60 anos de idade. A minha mãe tem mais de 55 anos de crente. Nunca desviou. Minha mãe é crente. É igual a Eliseu. É crente até o osso. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram um camarada morto, jogaram na cova de Eliseu, quando bateu nos ossos, o defunto acordou e voltou à vida. Minha mãe é muito crente. Minha mãe é uma bênção, uma bênção, uma bênção. E eu guardo muito as orações da minha mãe. Minha mãe orava de madrugada, aquela mulher de Deus, a moda antiga. Ela ia lá na cama, acordava, e passava a mão na cabeça assim, e acordava, Senhor, que tal Misael, abençoa Misael, abençoa Ebenezer, abençoa Joel, abençoa Esdra, a Marli, a Silvana, a Marineuza, abençoa a Marli, abençoa a Zenaide, abençoando, e gritava. Aí ia para a cozinha, abria as portas do armário e saía batendo, Deus, manda mantimento, manda isso, manda aquilo, ia no banheiro, orava até pelas escovas de dente. Sabe por quê, irmãos? Porque o crente verdadeiro em Cristo Jesus, ele entende que a nossa vitória, está no poder da oração. Aleluia. Sabe por que muitas casas estão à ruína? Porque deixamos de orar, porque deixamos de buscar a face de Deus. Mas se você buscar a presença de Deus, Deus irá entrar na sua casa, irá libertar o seu filho, a sua casa, e fará uma grande obra no meio da sua família. Aleluia. E você dirá como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É sua responsabilidade. Viu? Você está vendo esse seu filho aí? É sua responsabilidade. É sua responsabilidade orar por ele. Você está vendo a sua filha? É sua responsabilidade. E principalmente para você que é homem, é sua responsabilidade direcionar a sua casa. Lá em casa tem hora que eu sou visto como chato, porque eu falo demais. Eu vejo uma coisa, menino, para com essa conversa. Menino, tira esse palavreado da boca. Porque você nem o quê? Aí eu falo, o livro de Tito diz que o jovem tem que ter uma linguagem sadia, uma linguagem sã. E eu vou falando, rapaz, você vigia, rapaz. Vigia, menina, e tal, isso e aquilo. E todos aqueles que falam a verdade, que instruem pela palavra de Deus, eles são vistos como chato. Você sabia, irmão? Você tem que ser um crente chato mesmo. Tem que ser um crente chato. Você tem que pegar no pé dos seus filhos. Você tem que pegar no pé deles, enquanto você pode. Principalmente se ele for menor de idade, estiver sobre a sua tutela, sobre a sua casa. Você tem que pegar no pé dele. Você, marido, você tem que pegar no pé da sua esposa mesmo.
Fala, ó mulher, olha isso, olha aquilo. E você, mulher, pega no pé do seu marido, com sabedoria, com prudência. Chega para ele e fala assim, olha, cuidado e tal, isso e aquilo, vigia. Pega no pé dele, pega no pé dela, entendeu? Porque é sua responsabilidade. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai ver que na Bíblia, como diz o outro, ataca para o marido, para o homem, é muito mais pesada do que para a mulher. Deus nunca chegou no jardim do Éden chamando Eva. Eva, onde é que tu estás? Não, Deus chegou, Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, eu vi que o Senhor vinha e a gente estava pelado aqui, a gente se correu para se esconder. Adão, tu comeu do fruto que eu falei para tu não comer? É, Senhor, tu sabe como é que é, né? Foi a mulher, e a mulher não, foi a serpente. Por quê? Porque na hora de pecar é bom, mas na hora de assumir o erro ninguém quer assumir, irmão. Essa é a verdade, entendeu? Então, homem, assuma a sua responsabilidade dentro da sua casa. Vai orar pela família, vai orar pela sua esposa, vai orar pelos seus filhos. O meu filho sofreu um acidente, quebrou a perna, foi atropelado por uma moto no centro de Ceilândia, e a perna quebrou, pá, ele correu, levaram para o hospital de Ceilândia. Quando chegou lá, a minha esposa bem assim, olha amor, ora aí, por quê? Porque tem gente aqui que está com 3 semanas esperando a cirurgia. Eu falei assim, Caleb, presta atenção, Deus vai te passar na frente de todo mundo aí. Por quê? Porque eu vou orar e vou jejuar por você. É a única coisa que eu posso fazer nessa altura do campeonato. Eu vou orar e vou jejuar. Eu fui orar, eu falei, Deus, eu não posso dormir enquanto meu filho está com a perna quebrada no hospital. Você, pai, está dormindo enquanto você está vendo o seu filho descendo para as trevas. Você, marido, está dormindo enquanto você está vendo a sua esposa mergulhada na depressão, na tristeza. Vai orar por ela, vai orar pelos seus filhos. Eu falei, Caleb, vou orar por você. Isso foi numa segunda-feira, e eu comecei a interceder, incomodar os céus, como diz o outro, e falei, Deus, eu não tenho nada a ver com quem está lá tem 3 semanas, eu não sou o governo do Distrito Federal, mas passo meu filho na frente de todo mundo, e jejuei terça, jejuei quarta, entreguei o jejum 1h30 da tarde, 2 horas, o enfermeiro levou ele para o centro cirúrgico, e ele foi operado. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração move a mão de Deus, a oração abre portas, a oração traz vitória, a oração aquebranta coração, transforma a vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Se coloque de pé nessa noite, eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus, aleluia, que o tempo já passou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Você que está sentindo que você está perdendo o lugar que é teu na tua casa. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que você está perdendo lugar para outra pessoa, mas o seu lugar. Você que é esposa, você está perdendo o seu lugar de esposa. Você que é marido, está perdendo o seu lugar de esposo. Você está invertendo os papéis na sua casa. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque talvez você possa ficar tímido, você possa ficar com vergonha, mas eu quero orar por você nessa noite, você estando aí no seu banco. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus está aqui nessa noite. Ele quer restaurar o nosso ser. Ele quer restaurar a nossa vida. Deus quer gerar dentro do nosso ser uma transformação e uma mudança no íntimo do nosso ser. Deus quer transformar a sua mente. Preste atenção, a transformação ela é na nossa mente, ela é no nosso entendimento. Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus precisa transformar o seu entendimento. Jesus te deu poder e autoridade. Então apresente a sua vida nessa noite. Eu estava orando a Deus, falei, Deus, que mensagem que eu vou pregar? Eu vou pregar para quem, Senhor? E Deus falou, tu vai pregar para os cabeças da casa, tu vai pregar para os pais, tu vai pregar para as mães, porque sobre ti repousa a autoridade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Profetize coisas boas na vida do seu filho, profetize coisas boas na vida do seu filho. Talvez o seu filho esteja indo pelo caminho da rebeldia, mas profetiza que ele será um grande homem de Deus. Profetiza que a sua filha será uma bênção e o nome do Senhor será glorificado. Ora, nessa noite, Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo diante da tua presença, aqui está a tua igreja, Senhor, diante da tua face. Aqui estão estas mulheres que estão enfrentando lutas na sua casa, estão enfrentando
enfrentando lutas, meu Deus, no seu lar. Aqui estão esses homens, ó Pai querido, alguns, ó Senhor amado, perderam, meu Deus, a vontade de orar, a vontade de ler Bíblia, a vontade de jejuar, mas eu apresento a vida dele diante das tuas mãos, Senhor amado, em nome de Jesus. Renova o seu ser, renova o seu entendimento, renova a sua vida, transforma o seu caráter, muda a nossa sorte, transforma a nossa casa, de maneira que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Nós não estamos criando filhos para povoar o inferno, nós estamos criando filhos para povoar os céus, porque a tua palavra diz que os filhos são herança. Oh meu Deus, então abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Cubra-os de bênção para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o vosso assento. E eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade nesta hora, agradecer ao nosso pastor e toda a liderança, em nome de Jesus.